bem, irmãos, a introdução desta lição de número 12, que fala do maior de todos os mandamentos, que é o amor, vai nos falar de alguns tópicos aqui. Vou procurar, se não discorrer por todos eles, mas destacar as principais lições que esses tópicos vão nos trazer com clareza a palavra de Deus, né? Por exemplo, o primeiro tópico vai falar do amor, que é o cumprimento da lei. O segundo tópico vai falar sobre Jesus em defesa do amor. O terceiro vai falar que a maior prova externa da salvação. E o último vai nos falar sobre o amor. O amor é a motivação legítima, da fé cristã. Durante o decorrer destas lições que aprendemos aqui, durante o decorrer dos domingos que passaram, 11 domingos que aprendemos aqui os mandamentos e o que eles na verdade falam aos nossos corações nos dias de hoje, porque tem pessoas que pensam, e ignoram os mandamentos porque não conhecem as lições, porque até desconhecem um pouco o Antigo Testamento. Então nós falamos aqui sobre esse relacionamento entre esse Deus que ama o homem. Eu vou usar uma expressão que ela não é usual, mas é o que declara verdadeiramente as palavras que eu estou tentando te aproximar. Um Deus que é apaixonado pelo homem. Deus, ele ama o homem. Se o homem entendesse isso, se o ser humano, qualquer deles na face da terra, entendesse esse amor que Deus tem pelo homem, Deus, ele é apaixonado pela criação de um modo que ele assume o papel de resgatar o homem. Nós somos a obra-prima das mãos de Deus. E quando o homem pecou e se distanciou de Deus, Deus, ele fez todo aquele projeto que na eternidade já estava pronto, porque Deus conhece todas as coisas. Então Deus vem trabalhando. No período que o homem era escravo, Deus tira eles da escravidão. Como lembra quando eu falei aqui que Deus, sabendo que o homem não tinha, lembra que eu já falei do parapeito, o homem não tinha esse costume de regras. Na verdade, o homem vivia debaixo de uma escravidão, fazia as coisas que eram forçadas. Então Deus coloca as regras, e diante dessas regras nós aprendemos com o Pentateuco, são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, os 613 preceitos que estão justamente envolvidos diretamente com a lei. Na verdade, eu comparo, como eu tenho aprendido, que os 10 mandamentos na verdade são 10 índices de um livro que nós precisamos aprender. Desses 613 preceitos que nós vamos encontrar no Pentateuco, que na verdade é a Torá que o povo judeu ainda hoje conhece e procura viver, você vai encontrar 365 preceitos escritos do que não se deve fazer, não se pode fazer, e os outros 248 preceitos desses 613 são justamente os preceitos que o homem ele deve fazer, deve praticar.
E diante disso tudo, que nós aprendemos o relacionamento horizontal e o vertical, porque o vertical fala do relacionamento que nós precisamos ter, nós e Deus. Os outros mandamentos falam justamente desse relacionamento horizontal, que é o relacionamento que nós temos com o nosso próximo. É aonde vem justamente o título desta lição nesta manhã, sobre o maior mandamento. Quando você passa a estudar os mandamentos, você vai ter esse entendimento. Lembra que Jesus ele foi perguntado, ele foi inquirido pelos fariseus, pelos doutores da lei. O que o doutor da lei fazia? Ele era doutor porque ele conhecia a lei, tanto a lei oral como a lei escrita. E o interessante, quando você passa a conhecer esses doutores, você vai observar uma coisa que era inevitável quando você passa a entender o que esses doutores eles aprendiam. Uma coisa que os doutores da lei gostavam de fazer era fazer o exercício da lei. Preste atenção aqui. Nesse exercício da lei, você vai observar que era comum e era costume dos doutores da lei sempre perguntarem para o aluno ou aquele que estava se interessando pela lei, pela palavra, perguntar justamente, depois de explicado e falado dos preceitos, qual era para o aluno o maior dos mandamentos. Você já viu os professores que depois que ensinam, vamos falar aqui da escola secular, que eles ensinam, e daqui a pouco eles tiram uma pergunta que você fala, mas aonde é que está a resposta? O que é que eu vou responder? Ora, se ele ensinou, nós precisamos responder daquilo que aprendemos. Mas o problema é que o homem às vezes ele não está concentrado ao ponto de entender o que na verdade foi ensinado. E justamente acontece com Jesus isso. Jesus é perguntado. Abra a sua Bíblia, Marcos, capítulo de número 12. Marcos capítulo 12, verso 28, acontece justamente isso com Jesus. Quando você estuda a palavra de Deus, a Bíblia ela não fala isso, mas ela indica. E o que nós entendemos é que Jesus, para ter um diálogo aberto com os fariseus, os escribas, o que é que se entende? A Bíblia não fala isso, mas o que se entende era que Jesus também fazia parte. Jesus, o que nos dá a entender é que Jesus era também fariseu. Jesus fazia parte. Você pode ver que Jesus ele tem muitos diálogos diretamente, a um ponto que Jesus chega a dizer, a reclamar diretamente com os fariseus, falando com eles. Para você falar com o doutor da lei, não era qualquer pessoa. É esse entendimento, embora a Bíblia ela não fala, ou talvez ela omita, mas quando você passa a entender os diálogos que eram formados, dá-se a entender que Jesus ele fazia parte. Jesus ele conhecia e era tratado como tal. Então você vai ver o seguinte: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, essa discussão deu sobre a ressurreição. Aí
No verso 28 vai dizendo assim: vendo como Jesus lhe houvera respondido. Como é que Jesus respondeu, que está escrito aí? Jesus respondeu como? Bem. Sabe como se responde bem? É quando a gente tem entendimento do que estamos sabendo e falando, temos conhecimento. E Jesus conhecia muito bem do que estava falando. Aí perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus não ficou procurando assim, Jesus responde imediatamente a eles. Verso 29: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Ora, da onde Jesus tirou isso? Como é que Jesus tinha essas respostas? Ora, Jesus conhecia a lei, ele conhecia a Torá, que hoje os judeus ainda preservam ainda o costume de ler, conhecer os preceitos, e isso está escrito em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, quando vem coisas assim que não estão preparadas, a gente tem que procurar aqui, né? Capítulo 6, verso de número 4. Olha só. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu e de toda a tua força. Ora, o Senhor conhecia aquilo que nós conhecemos quando lemos e aprendemos a Torá, chamada Shema Israel. É justamente aquilo que Israel conhecia. Israel tinha que viver isso, o povo judeu tinha que viver isso. E voltando lá, que eu sei que você deixou marcado aí, Marcos capítulo 12, olha o que Jesus vai dizer no verso 31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Agora, olha qual foi a resposta do escriba. Lembra que o escriba conhecia a lei oral e escrita? Muito bem. E vai chamar Jesus de quê? Como é que ele chama Jesus? Mestre. Aleluia. Isso aqui dá uma mensagem tremenda, mas vamos focar aqui no ensino. E com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. Aí eu pergunto: da onde Jesus tirou isso aqui? Como é que Jesus conhecia isso? Jesus conhecia todos os preceitos. Lembra o índice e tudo que vem nos índices quando você está lendo o livro? Jesus não só sabia da lei, Jesus conhecia os preceitos que Israel precisava viver. E isso nós vamos encontrar no livro de, nós lemos Deuteronômio, Levítico. Capítulo 19. Abra sua Bíblia nesta manhã.
verso 18. É a parte B do versículo, vai dizer assim, ó: amarás o teu próximo como a ti, eu sou o Senhor. Amados, viver o Gema Israel, conhecer os mandamentos e os preceitos, era uma ordem. O judeu, ele tinha que saber muito bem acerca disso. E veja que isso hoje está tão ligado a nós que vivemos num outro tempo, vivemos no tempo da graça, e esse tempo está acabando, porque depois que a graça passar vai chegar um outro tempo. Está se cumprindo a palavra de uma maneira tão poderosa nesses últimos dias. Então, entenda que esse relacionamento aqui, ele não poderia ser um relacionamento baseado na vida que os judeus ou Israel, os israelitas, ou vou voltar um pouco mais lá atrás, os hebreus viviam naquela condição de escravo. O que é que Jesus está falando aqui, respondendo isso ao escriba, e nesta manhã tentando nos aproximar do centro da sua vontade? O Senhor não quer que nós venhamos viver num regime de escravidão. O que é escravidão? Eu faço por imposição da regra. A regra diz que eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer. O Senhor quer que a gente viva de uma maneira muito maior, porque o Senhor, Ele quer que a gente viva o sentido da palavra. O Senhor não quer que a gente observe essas regras e vivamos debaixo de um jugo, que é o que muitos às vezes olham para mim, para você, e dizem assim: eu ser crente, eu não vou poder fazer isso. Não é que justamente eles falam? O que eles precisam ver em nós, e o que se enquadra nessa palavra, não é viver condicionado debaixo de um jugo. Na verdade, o Senhor quer que nós venhamos viver o sentido da palavra. E qual é o sentido dessa palavra? É nós sentirmos o que verdadeiramente nós precisamos sentir. Não é viver apenas da palavra oral, é falarmos daquilo que verdadeiramente está dentro de nós, porque amor não pode ser só de palavras. 1 Coríntios capítulo 13 não está falando daquilo que as pessoas falam da boca, está falando do que se sente. Irmão, se eu não sinto amor por Deus, eu ainda não conheço Deus. É muito forte o que eu estou falando aqui nesta manhã. Eu estava orando de manhã aqui, e o que eu havia feito ontem de madrugada, trabalhado esse slide, já ganhou outra amplitude aqui. É relacionamento. É como um casal. Eu observo aqueles anciãos que ainda mantêm aquela condição como aqueles eternos namorados, sabe? Aquele amor que começou quem sabe começou na juventude e foi ganhando amplitude, a família ganhou amplitude, mas veio a idade, e a idade traz consigo seus males, mas nada disso impede deles viverem aquilo que um dia os uniu, que era o amor. E esses dias mandaram para mim, eu não pude ver todo, mas eu vi o sentido daquele pequeno vídeo que mandaram para mim. Mandaram um vídeo para mim de um senhor de idade. A sua senhora estava numa cama com soro, internada, e ele estava penteando o cabelo dela. Eu
falei, meu Deus, só tem uma coisa que pode responder a tudo isso, é o amor. O amor, irmão, ele mantém a comunhão. O amor, ele faz com que você faça tudo porque ama, com prazer. Não é por imposição. Não é porque nós temos medo. Eu não vou fazer porque eu tenho medo. Não, eu vou fazer porque eu não quero que essa pessoa sinta nada. Lembra dos 613 preceitos? Os 365 preceitos que eu não posso fazer, eu não vou fazer. Não é porque está escrito que eu não vou fazer, eu não vou fazer porque eu não quero que essa pessoa sinta por mim aquilo que ela não pode sentir. Eu não quero que Deus olhe para mim e veja um desobediente. Eu quero que Deus olhe para mim quando eu realizo justamente os 248 preceitos que eu devo fazer. Ele veja a mim e dizendo assim: esse me ama, porque ele procura me obedecer, ele está descobrindo que na verdade a minha palavra tem por ele que é amor. Quando Deus diz assim que eu não devo fazer isso, que eu não devo fazer aquilo, não é porque Ele é um Deus que coloca regras, porque Ele me trata como escravo. Na verdade é o pecado que me faz escravo, é o pecado que me faz escravo. Mas a lei, a palavra de Deus do eterno, é por isso que Jesus ele vem agora. E como tem muita gente que não conhece a palavra, tem dificuldade, que eu não sei que dificuldade é essa de conhecer a palavra, é uma preguiça, né? É um fator predominante que precisa ser vencido. Então Jesus vem e Ele agora faz uma coisa maravilhosa. Ele pega a lei e Ele traduz essa lei de um modo que eu possa entender o que tudo isso que eu falei nesta manhã significa. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu cumprir isso, eu estou cumprindo a lei e vivendo todos os preceitos que ela ensina. Olha como é o cumprimento da lei. Pode passar. A ninguém devais coisa alguma. Isso está em Romanos 13. A não ser o amor. Ora, a gente de vez em quando está sempre devendo alguma coisa. Devendo porque você comprou, com o compromisso de pagar. Mas veja que o Senhor aqui ele está colocando uma outra condição. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Mas vem cá, mas por que eu fico devendo o amor? Porque o dia de amanhã é um outro dia. Lembra nas orações que eu tenho ensinado aqui a orar, dizendo: Deus, me prepara, porque eu não sei o que é que eu vou enfrentar, eu não sei o que está me aguardando nesse dia, principalmente no domingo de manhã, que nós temos essa condição de orarmos aqui juntos. Isso não é possível durante os outros dias, porque nós trabalhamos, mas no domingo a gente pode estar com o nosso altar aqui, e nós temos pedido: Deus nos guarda. Eu não sei o que esse dia me reserva, eu não sei o que essa semana me reserva. Então todo dia você tem que olhar para mim, e eu tenho que olhar para você e entender que eu devo te amar todo dia. Ah, pastor, mas amar aquele que me persegue, o que é perseguir? É aquele que fala de mim, é aquele que intenta o mal contra mim. Porque veja bem, o mesmo texto vai dizer assim, que eu tenho que amar os que me perseguem, porque amar aquele que te faz bem, não é fácil. Não é fácil amar aquele que te dá um presente no teu aniversário.
Aquele que no teu dia, ele lembra de você, dia do professor, dia disso, ele lembrou de você, e ele deixou uma pequena lembrança, porque ele lembrou de você. Isso é fácil amar, é fácil até tolerar essa pessoa, mas amar aquele que só te persegue, é aonde está o desafio. É onde vamos descobrir se verdadeiramente temos o amor de Deus em nós. Não é um requisito do que sobrou em Adão depois que ele foi expulso. Eu estou falando da compreensão maior, vivendo esta palavra na essência. Amar realmente. Amar é o que Paulo vai traduzir isso quando ele escreve a sua carta no capítulo 13 aos irmãos em Corinto. O amor tudo sofre, o amor tudo espera. Olha só, próximo slide. Falando do cumprimento da lei: não darás falso testemunho, não cobiçarás. É o cumprimento da lei, é o amor que eu sinto. Por que eu vou querer do próximo? Lembra que nós estudamos a semana passada? Por que eu vou querer do próximo aquilo que é dele? Não, eu amo ele, eu quero ele com o melhor. Tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti. O amor não faz mal ao. Ora, mas de vez em quando, lembra que nós aprendemos aqui sexta-feira? Que de vez em quando o inimigo está longe e de repente você ficou furioso com aquele momento. Ele diz assim: eu não posso entrar, mas vou lançar uma flecha. Se entrar, entrou. E de repente você tirou o capacete da salvação por um momento, ficou irado. Vem aqueles pensamentos que você não sabe de onde que veio. Eu sei de onde que vem esses pensamentos maus. E de repente você diz assim: eu vou fazer isso com fulano. Mas o Espírito Santo grita na tua alma, como aquele giroflex de uma ambulância desesperada querendo salvar aquela alma. Ele diz assim: não faça isso. Lembra o que está escrito, você aprendeu. Lembra que é o Espírito Santo que te fará lembrar de todas as coisas que você aprende. Ele diz assim: amarás o teu próximo. Amar é aonde você precisa vencer o seu eu ainda. É onde você ainda não entendeu que você tem que amar. É quem te persegue. E eu não estou falando isso com ironia, porque da mesma maneira que isso é um desafio para você, também é para mim. Eu não estou dizendo como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo. Na verdade é um desafio. Porque no dia que você conseguir vencer tudo isso, observe bem as minhas palavras essa manhã, você é um candidato muito próximo a estar na eternidade com Deus. Você é um candidato muito forte a ser tomado como fruto maduro na mão de quem está colhendo. No próximo slide você vai ver que o amor é o cumprimento da lei, porque quem pratica o amor é uma frase, isso não é uma coisa literal, mas naturalmente, quer dizer, você está vivendo isso, é uma prática. Naturalmente você cumpre a lei, você vive assim, você está cumprindo a lei. Você age dessa maneira, você está cumprindo a palavra. Porque a base da nossa vida não pode ser uma base feita nos ciúmes, na inveja, no engano, na mentira. A base da nossa vida tem que ser o que está escrito no capítulo 3 do Evangelho de João. O verso 16 vai dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Opa, qual é a base
de eu estar hoje na casa de Deus e conhecer a sua palavra? O amor de Deus. Então, o amor é a base de tudo agora na minha vida. Eu não posso ser um crente que eu tenho ódio daquela irmã, ou ódio daquele homem, ou ódio daquela pessoa. Não! E é por isso que eu acredito que muitos de nós ainda estamos aqui, porque precisamos deixar muitas coisas ainda. Principalmente você que está me assistindo agora, entenda que existe um papel fundamental da palavra de Deus na sua vida, é te libertar. Olha como é que são os amores, olha como é que é o cumprimento desse amor, e 4 deles que eu posso falar aqui nesta manhã. O amor filos ou filéu é aquele amor fraternal, é aquele amor de amigo. Vamos ler Romanos capítulo 12? Vamos ler? Se alguém achou, leia por favor já. Romanos capítulo de número 12, verso 10. Quem achou? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor fraternal, aquele amor de amigo, amigo de verdade. É aquele amor que eu olho para o próximo, não importa quem é, eu quero o bem daquela pessoa. É aquele amor que eu tenho que olhar para o próximo e sentir a miséria que ele está sentindo. Isso é misericórdia. Mas quantos estão vivendo longe desse amor? Sabe, eu tenho estado tão próximo desta palavra, dessa ética do Sinai, dessa lição, que eu tenho vivido coisas na minha vida que eu jamais vivi, embora eu já tivesse um pouco de conhecimento disso. Mas eu vi uma cena ontem à tarde. Ontem eu tirei o dia para descansar. Ontem, graças a Deus, eu consegui descansar. Glória ao nome de Jesus, né? Eu já estou quase um mês tentando fazer isso, não conseguia. Mas ontem eu consegui descansar. Então, quando eu acordei, depois que eu preparei o almoço, minha mãe às vezes fica até surpresa, fala assim: mas como é que você consegue fazer tudo isso em tão pouco tempo, né? Eu gosto de fazer as coisas, eu faço com amor. E aí, quando eu me deitei, quando eu fui trocar o canal, estava passando uma cena, e a cena daquele filme, aquela criança voltava para casa, e ela disse para a mãe: mãe, eu estou com fome. E a mãe disse assim: deita, porque dormindo um pouco a fome passa. Irmão, aquilo mexeu comigo. Eu comecei a chorar. E talvez você fale assim: mas o senhor ficou bobo, pastor? Aquilo era um filme, era uma cena. Aquela ali é a maior verdade que muitos estão vivendo hoje. E eu tinha acabado de almoçar. Eu disse: meu Deus, será que aqueles que congregam comigo, será que aqueles que eu cumprimento, será que aquela pessoa que eu passei e vi na rua, será que ela tem o que comer? A gente passa a ignorar as coisas que na verdade Jesus quer que a gente viva ela. Isso é muito forte. O amor eros, isso é um amor aonde a gente descobre que a gente ama aquela pessoa e quer viver pro resto da vida com ela. Pelo menos essa é a proposta do casamento. É aquele amor entre um homem e uma mulher e um homem, porque o que passar disso não é esse amor. Tem o amor, quer ver a referência? Não, vamos passar
pelo amor storge aqui. 1 João capítulo 3, verso 1, abra a sua Bíblia. 1 de João, primeira epístola de João, capítulo de número 3, verso 1. Quem pode ler para mim? Esse amor aqui vai falar de família. Vai falar de família. E talvez você possa falar assim, mas o texto que o senhor leu não fala diretamente disso. Fala. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ser co-herdeiros em Cristo Jesus. E passamos a ser irmãos na fé. Porque na tradução do texto vai dizer a caridade. O que é a caridade? É o amor na prática. Eu me condoo, eu compadeço, eu estou amando essa pessoa porque ela faz parte da minha família. O que Jesus ensina? Que nós temos que cuidar. A Bíblia fala sobre isso. Cuidar de quem primeiro? Dos que estão lá fora ou dos que estão aqui dentro? Primeiro dos que estão aqui dentro. Eu tenho que curar os que estão aqui dentro, para eles serem agentes lá fora. Por isso que eu tenho que cuidar dos domésticos da fé. Porque você estando curado, sarado, entendido, você vai poder estender isso para quem está do lado de fora. E quem está do lado de fora vai fazer parte dos que estão aqui dentro. Então a família vai aumentando, ela vai crescendo. E é assim que existe desde que a igreja ela foi fundada. O último amor é o ágape. Veja que há uma diferença aqui. Porque quando você olha Jesus no capítulo 20 e 21 do Evangelho de João, você só vai entender o diálogo de Jesus com o servo chamado Pedro, que havia já feito o que fez, né? Todo mundo sabe o que Pedro fez. Aí Pedro sai para pescar, abandona. E Jesus, quando ressuscita, ele vai atrás de Pedro. Pedro trabalhou, não havia pescado nada. Jesus manda ele atirar a rede do lado que ele deveria atirar. Quando eles voltam, a embarcação, irmão, estava quase indo a pique, cheia de peixe. Jesus estava esperando eles voltarem. E quando eles voltam, já está tudo preparado para eles comerem. Depois que eles comem, o que dá a entender, o texto não deixa claro isso, mas o que dá a entender é que Jesus chama Pedro de lado. Pedro, tu me amas, Pedro? Quando você estuda a palavra no sentido original da palavra, é onde você vai entender que tipo de amor que Deus estava naquele momento ali, naquela expressão dos lábios de Jesus, fazendo ele entender o que é sofrer por amor do próximo. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? E esse amor ágape, ele fala justamente daquilo que é perfeito. É aquilo que nós já ouvimos. Eu tenho certeza que você também já ouviu do amor de Deus derramado. É o amor perfeito. É o amor que te amou, não importa o que você era, o que eu era, quando esse amor se deparou comigo e com você. Porque esse amor fala do perfeito. Quem é perfeito aqui? É aquele que está entre nós, Jesus, o nosso Salvador, Deus, através da sua palavra. Esse é o perfeito. Ninguém aqui é perfeito.
Não existe um homem sequer no mundo hoje que possa dizer: eu sou perfeito. Não, ele pode dizer que ele está andando pelo caminho da perfeição e sendo perfeito, mas perfeito é aquele que não tem defeito. Quando Jesus disse assim para o seu amigo: anda na minha presença, ser perfeito, anda na minha presença, não era dizer que ele ia alcançar esse padrão. Deus na verdade estava dizendo assim: anda na minha presença, mas sem defeito. Isso não quer dizer que é ausência de defeito. Quer ver uma prova? Eu hoje orei, eu jejuei, eu li a palavra. Não foi feito tudo perfeito? Você não estava no caminho da perfeição? Mas você vai sair para fora. Você sabe o que você vai encarar daqui a pouco? Você sabe se alguém vai tentar tirar a tua paz? Ou você vai se deparar com uma cena que vão te envolver e de repente tudo aquilo que você fez, você vai dizer: meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui. Não tem jeito, enquanto estivermos aqui. Mas olha o que a gente tem que fazer, que nós aprendemos sexta-feira: se desviar do caminho mau. Você vai se desviando do caminho mau. O inimigo vai até traçar um embaraço para você dizer: opa, eu já estou entendendo o que é isso aqui. É o caminho perfeito, você está caminhando, você está caminhando, você está caminhando. Esse amor aqui é o que está escrito em João capítulo 3, verso 16, que o amor de Deus ele foi derramado em resgate do homem. Olha o que diz Romanos 5, Romanos capítulo de número 5. Nós estamos falando do amor ágape, é o amor perfeito. Não há defeito nesse amor. Ainda que olhem para a cruz, ele olha, mas tem sangue, mas é o sangue de inocente. Mas tem dor, mas é uma dor que justamente conduz, porque ele sofreu por todos os meus pecados. Quando você olha para a cruz, você não vê quem é a vítima ali, nenhum defeito, porque Jesus ele é perfeito e cumpriu a lei de uma maneira tão maravilhosa por você e por mim. Olha o que diz o verso de número 8 do capítulo 5. Quem lê para nós? Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo morreu por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós imperfeitos. Jesus, se você ouvir o cético ele pensa assim: não, mas para que eu seja aceito, porque a universidade, para poder me dar o meu doutorado, primeiro eu tenho que dizer para eles que eu conheço tudo, eu tenho que ser sem defeito, para eles eu tenho que ser perfeito. Então eles permitem que eu entre, ocupe uma cadeira para ouvir somente homens graduados, porque você não vai ouvir esses homens graduados falar publicamente em lugar nenhum, só quando eles querem fazer do jeito que fazem. Mas para ouvir, ter na credencial PhD, doutor, você já tem que ser perfeito. Agora olha para mim aqui, você já pensou se Deus ele olhasse para mim para você e dissesse assim: não, eu só quero só os perfeitos, para entrar no céu já tem que ser assim? Não, ele pega todo mundo imperfeito, que nem um ferro velho. Sabe os carros? Eu trabalhei em oficina desde cedo. Com 14 anos eu já trabalhava na área da funilaria e pintura. Eu sou meio oficial. Então, o carro que não tem jeito vai colocando de lado. Carro bom se coloca na garagem. Jesus pega esses carros tudo encostado, que ninguém quer mais.
Sabe, ninguém queria a gente, ninguém queria você. O diabo, ele te usou até quando você podia servir, mas na hora que você estourou o pneu, estourou o motor, não serve mais, te colocou de lado de canteiro. Mas aí Jesus veio e disse assim: tem jeito sim, eu vou reformar a vida dele. E Jesus começa a mudar a nossa vida em várias áreas. Se era o motor, Jesus vai colocar o amor dele dentro do nosso coração. Se a nossa aparência era ridícula, nós não parecíamos com ninguém, porque quem olhava para nós dizia assim: isso aí no céu. Jesus agora ele dá um banho com o sangue dele, e a gente fica novinho ao ponto de todo mundo olhar e todo mundo dizer assim: nossa, mas o que foi que aconteceu? Agora eu quero ele. Agora? Não, agora eu tenho um dono. Jesus me buscou no lugar onde ninguém queria me buscar e me recuperou. Agora eu sou perfeito, eu estou andando no caminho da perfeição. E temos que tomar cuidado para não cair de novo naquele lugar onde estávamos antes. Lugar chamado de lamaçal do pecado. Quem está entendendo a palavra nesta manhã, dê um glória a Deus. O próximo slide vai dizer que nisto todos reconhecerão que sois os meus discípulos, se amardes uns, se vos amardes uns. Aí eu pergunto nessa manhã para você que me assiste, você que está aqui, ainda está dando para amar o próximo? Ah, mas não tem não tem tem a palavra. Já perdoou teu pai? Já perdoou a sua mãe? Já perdoou os seus filhos? Já perdoou os seus pais? Esposa, já perdoou o seu marido? Marido, você já perdoou a sua esposa? Eu já ouvi um casal que chegou para mim e disse assim: mas nós vamos tentar. Eu digo: então nem começa. Porque essa tentativa, ela tem que ter um ponto de partida. Ué, pastor, mas eu não estou dizendo que eu vou tentar. O ponto de partida não é esse, é o perdão primeiro. Teve a partida, então agora tem um recomeço. Aí eu acredito, porque se a partida não houver um alicerce, não foi dado perdão, lá em cima a pessoa pode dizer: eu vou derrubar tudo que eu construí, porque eu tentei, mas eu não tinha perdoado ainda. O diabo, ele desmorona toda a edificação, mas quando ela tem uma base, e ela tem a base no Filho de Deus, a gente pode construir tudo, porque ninguém pode desfazer o que Deus está fazendo conosco. Nenhuma porta vai poder destruir aquilo que Deus está construindo. Eu e você é parceiro de Deus, mas cuidado, há parcerias aí que não estão com Deus, parcerias feitas no propósito do inimigo, que é justamente tirar o foco da verdade e trazer um engano. Quantas pessoas estão juntas hoje e a base foi um engano? De repente elas vão chegar e vão dizer assim: mas eu descobri que eu estou apaixonada por outra pessoa. Mas você não disse que me amava? Não, eu me enganei, porque a base não era fundamental. E eu vou falar para você, eu vou talvez dar o maior segredo da vida 2 para você que me assiste. O maior segredo que as pessoas não falam, o maior segredo de viver juntos até que a morte nos separe. Pastor, qual é o maior segredo? O maior segredo é quando o início de tudo isso começa, na verdade, antes de tudo isso.
Como assim, pastor? É quando você encontra alguém que é mais apaixonado por Deus do que por você. Porque se você que é solteiro hoje me ouve, você que é jovem, ou talvez você já não vive mais com a pessoa que você amava, porque essa pessoa já lhe deixou e hoje está na eternidade, mas se você encontrar uma pessoa que ela é apaixonada, eu sei que essa palavra é um resumo de palavras humanas, mas é isso que você está entendendo que eu estou falando. Se você encontrar alguém que é apaixonado por Jesus, que não deixa Jesus por nada, que ama a Deus acima de todas as coisas, pode declarar o teu amor por ela, porque se ela ama a Deus, ela vai te amar até que a morte te separe. Mas se o amor não tem esse fundamento, você vai ter problema. Você vai ter que conviver com traições, você vai ter que viver com as desculpas. E existem traições que são muito mais do que aquelas de descobrir que o outro te deixou ou te traiu por um momento. Quantos maridos traem a esposa dizendo: não, eu vou trabalhar, e de repente está jogando futebol? Quantos maridos traem a esposa dizendo assim: não, eu estou indo lá falar com o Beltrano, mas na verdade está lá jogando carteado, apostando dinheiro que é para comprar o sustento no final do mês. Estas coisas a mídia não fala, mas é de manhã, no momento de consagração, que o Espírito Santo fala conosco as maiores verdades centrais da palavra e daquilo que o homem, nós vivemos no dia a dia. Eu encerro mostrando o próximo slide, dizendo aos irmãos que o amor é o cumprimento da lei, e como a base de tudo há essa declaração desse pensador chamado Bonhoeffer: as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Sabe aquela conversa? Quem bate, mas quem apanhou? Sabe por quê? Porque doeu. Sabe por que eu não esqueço que o amor de Deus ele foi derramado na minha vida? Porque todas as vezes que eu olho para o pecado, eu vejo que aquele pecado ele me fez mal, mas o amor de Deus ele tirou coisas da minha vida que doeu, mas resolveu o problema da minha vida. A dor que eu senti não foi uma dor ruim, mas foi uma dor que me aproximou de Jesus. O próximo slide, amados irmãos, vai nos falar sobre aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu vejo casais que às vezes dizem assim: mas eu te amo. Mas vem cá, esse amor está baseado em que compreensão? Porque o verdadeiro relacionamento está baseado no amor de Deus. Quer ver uma coisa? Passa aí, por favor. Porque a partir do momento que eu recebo a Cristo na minha vida, eu estou falando de base, eu não estou falando de versos, são lindos, de pessoas que recitam, isso é muito bonito. Eu estou falando de algo concreto. Quando eu recebo a Jesus como meu Salvador, eu passo a ser cheio do Espírito de Deus, porque o amor de Deus foi derramado sobre a minha vida. Eu me aproximo de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, vai falar que você passa a viver isso. Quer ler? Vamos ler? Romanos capítulo 8, verso 6. Quem achou aí?
pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida. E como é que é essa vida? O que está escrito? Como é que é essa vida? Paz. Hoje eu tenho paz, irmão. Lembra o que temos aprendido essas sextas-feiras? Paulo disse assim: eu aprendi a viver com aquilo que eu tenho, então por isso que eu tenho paz. Eu tenho paz porque Deus disse, e Ele declarou em Mateus capítulo 6, que Ele vai suprir todas as minhas necessidades com aquilo que eu preciso. Não é com aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero é uma conquista, mas aquilo que eu preciso, Ele vai cuidar de mim. E é por isso que hoje eu tenho uma vida paz. Aí vai acontecer justamente isso aqui, velho. O teu amor, ele vai crescer, vai transbordar. Sabe, em outras palavras, o que eu quero dizer nesta manhã? Não tem como as tuas palavras que vão sair da tua boca não virem com amor. Os teus gestos, os teus pensamentos, a tua vida. Porque o princípio de tudo já é o amor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Conclusão: para representar a altura e em sua plenitude a lei de Deus, o amor não poderá jamais ser confundido com um simples sentimento que começa hoje e termina amanhã. Desculpa a comparação, mas você já viu aquelas pessoas que dizem: eu estou apaixonado por você, e é uma agarra a mão, um braço, quem olha e diz assim: meu Deus, é amor mesmo. Mas de repente numa manhã a pessoa diz assim: eu não te quero mais. Isso nunca foi amor. Isso foi uma aventura. Por isso, quem ama de fato, irmão, ele faz as coisas para permanecer, duradoura. Não é só um momento, não. Momento nós vamos poder viver muitos, mas o que mantém os momentos é a base. Eu falo como um apaixonado pela palavra. Por isso Paulo diz que dons podem desaparecer. Não é a comparação que ele faz? O que adianta eu profetizar se eu não tenho fruto? Eu tenho dom, mas eu não tenho fruto. Que fruto que é esse? O amor. Lembra que ele vai falar aos Gálatas? E o fruto do Espírito ele começa falando, é a caridade. O que é a caridade? É o amor, é a alegria, que é chamada de gozo. Mas o amor, ele nunca falha. O amor não falha. Ainda que um tenha errado, mas ele ama. Não, eu te amo. Eu sei que isso é uma coisa individual. Eu sei que isso ninguém espera viver. Mas o perdão, irmão, é a maior prova se estamos vivendo de fato esse amor. Eu perdoo, mas eu não quero viver mais. Me desculpe, eu não vou colocar a palavra aqui. Eu estou falando eu, o indivíduo, eu, o servo, o irmão Paulo. Eu tenho dificuldade de entender que amor é esse. O amor que diz: eu perdoo, mas eu não quero mais. Se o amor tudo suporta. Eu sei que há situações que não tem mais como conviver, eu respeito a opinião, mas eu estou falando daquilo que eu estou entendendo, que interage com a minha vida. Que amor é esse? Eu sei que há casos que realmente não tem condições, mas eu estou falando de uma maneira total. Porque
o amor ágape nos capacita a fazer a leitura da vida com a beleza e também a esperança. Ele anula aquelas coisas, as coisinhas. Sabe aquelas coisinhas? Ele anula. Ignora as mesquinharias e descortina coisas que estão diante de nós. Ele mostra. O ágape é o amor que nos levará mais ao sacrifício do que ao bem-estar, mais ao doar do que ao receber. Eu encerro dizendo isso para você, porque na verdade é esse amor. O amor, ele é doador. Fique de pé. O que esse amor é, pastor? Eu vejo casais que se juntam e dizem assim: eu estou apaixonado, eu amo, eu fico com dificuldade de enxergar isso. Porque o amor, na verdade, esse casamento ele só vai acontecer depois que está todo mundo junto, conjugalmente. A união é onde eu vou aprender a me doar pela outra pessoa. Eu já vi casais chegar assim para mim e dizer assim: pastor, ela não faz isso, ele também não faz isso. Eu fico dizendo: até quando vocês vão ficar nesse negócio? Faz. O amor, ele é doador. O que é isso, pastor? Independente se ele faz ou não faz, ou ela faz ou não faz, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer com que a pessoa seja completa. Eu tenho que fazer tudo por aquela pessoa. Isso é amor. Eu só faço quando ela fizer ou ele fizer. Você não ama. Você quer ser agradado. Amor, independente se a pessoa faz ou não faz. Ela faz. Vai chegar uma hora. Escute que você está ouvindo de quem crê na palavra. Escute bem, você está ouvindo de quem crê na palavra. Vai chegar uma hora que essa pessoa ela vai se sentir incomodada. E ela vai dizer: verdadeiramente essa pessoa me ama, eu preciso fazer o que essa pessoa gosta. Então presente não vai substituir a presença. Presente não vai substituir as coisas gentis que você precisa fazer. Amados, nós não estamos trazendo aqui a vocês soluções que o mundo vive. Nós estamos trazendo a solução que a palavra tem para o homem. Os homens vivem de contos de fada. Já viu os filmes românticos? Como é que termina os filmes românticos? Felizes? Quem disse que a vida é assim, mentiu para você. A vida, ela é de momentos felizes, mas a vida é de momentos que eu tenho que me doar. Que nessa manhã possamos pegar todos estes exemplos e entender que o amor de Deus, irmão, só o amor de Deus é capaz de fazer você vencer todos os teus limites.